Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós, vascaínos. Estamos a 2 dias da realização da Assembleia Geral Extraordinária, na qual os sócios poderão confirmar a constituição da Vasco SAF e selar, por vez, essa negociação com a 77 Partners. Mas até lá, você já sabe, envolvendo o Vasco da Gama, teremos sim uma guerra jurídica. E você já sabe também que o Maca Vasco é que vira referência de assuntos entre o Judiciário, Vasco da Gama e agora a 77 Partners e a Constituição da Vasco SAF. Você quer saber os processos que estão vigentes envolvendo esta matéria? Vocês querem saber se há alguma decisão, alguma liminar nova ou o risco que poderemos correr aí de ver uma Assembleia Geral cassada ou não? Venha comigo até o final deste vídeo que você saberá de todos os detalhes envolvendo o Judiciário e o Vasco da Gama. Logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco, que você já sabe, né? Aqui é um canal referência para os assuntos judiciários, eu não poderia deixar de fazer outro vídeo sobre a atualização dos processos que envolvem a constituição da Vasco SAF. Então, vocês querem saber todos os detalhes? Venha comigo até o final do vídeo, mas antes daqueles pedidos tradicionais, largue um dedo no like, muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus, bem como compartilhe este vídeo com seus colegas vascaínos para também terem ciência de tudo que acontece na justiça envolvendo o Vasco da Gama. Inscreva-se neste canal que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus e aperte o sininho, porque você já sabe, o verdadeiro café da manhã com as notícias do Vasco da Gama e as livres opiniões envolvendo os gigantes da colina você encontra às 7 horas da manhã aqui no Maca Vasco. E hoje vamos falar de processos judiciais envolvendo a constituição da Vasco SAF. E o primeiro processo que eu falarei sobre da Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em face do Vasco da Gama. Apenas um resumo desta demanda. Vocês sabem que num primeiro momento a ALERJ, a Comissão de Defesa do Consumidor, conseguiu uma tutela, conseguiu uma liminar para que o Vasco apresentasse o contrato e todos os documentos envolvendo essa negociação e que sustasse toda e qualquer deliberação envolvendo a constituição da Vasco SAF. Esta liminar, o Vasco da Gama apresentou um recurso cabível. Primeiro foi para uma desembargadora que já tinha dado 2 decisões favoráveis ao Vasco da Gama e ela se determinou como suspeita, indo para uma outra desembargadora, a doutora Fernanda Fernandes, e ela apresentou um efeito suspensivo dessa liminar. O que ela disse? Que isso é muito importante. Ela não cassou, ela não anulou, ela não revogou a liminar. Ela só falou o seguinte: está vigente, ok, só que eu estou suspendendo seus efeitos. Ou seja, ela está vigente, é válida, mas no momento aqui o Vasco não se encontra obrigado a cumpri-la, porque vamos aguardar uma análise melhor deste recurso até o final de uma análise toda do mérito do recurso. Mas a decisão ainda não foi revogada. E esta desembargadora despachou agora ao agravado. Isso porque a ALERJ apresentou o recurso cabível contra esta decisão de suspensão dos efeitos da liminar e agora abriu prazo para o Vasco da Gama apresentar a sua defesa neste caso, obviamente defendendo a decisão e pleiteando a revogação aí da liminar. Ok? Isso vai demorar, possivelmente não teremos novas decisões nesse processo que possam suspender a AGE, a não ser que essa comissão vá ao STJ, que é o tribunal lá de Brasília, requerendo mais um efeito, uma tutela recursal ou algo nesse sentido, o que particularmente acho muito difícil. Nesse processo aqui, eu mantenho a minha tese de não comparar o sócio com o torcedor, o que tiraria toda a legitimidade dessa Comissão de Defesa do Consumidor em atuar. Mas eu sei que aqui é muito contraditório, é este meu entendimento. Mas aqui eu faço um parêntese para uma manifestação bem interessante do Ministério Público. Isto porque o Ministério Público é obrigado a se manifestar nessas ações civis públicas, que se trata dessa ação apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor. Você lembrando muito bem que o Ministério Público já tinha dado ciência a liminar e agora está com a 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte,
ou um promotor que se chama Rodrigo Terra, muito atuante na defesa dos consumidores aqui do Rio de Janeiro. E eu vou ler aqui o pedaço que me chamou muito interessante na última manifestação do Ministério Público nesse processo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo promotor de justiça que esta subscreve, nos autos da ação civil pública em epígrafe, vem a presença de Vossa Excelência na qualidade de fiscal da ordem jurídica requerer, atenção agora, galera, a juntada de mais de 30 reclamações efetuadas perante a ouvidoria desta instituição do Ministério Público em anexo, as quais corroboram a tese ventilada na inicial, na petição apresentada pela LERJ, pelo que requer o parquê, que é o Ministério Público, com fulcro no artigo do CPC, a intimação das partes para se manifestarem. Meu irmão, são os e-mails que vocês vascaínos enlouquecidos encaminharam para a ouvidoria do Ministério Público e agora podem encaminhar diretamente para a 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva. Não vou aqui disponibilizar o e-mail deles, vão no site do Ministério Público procurar. Mas são esses e-mails que vocês informaram serem sócios estatutários, sócios que votarão e que estão muito satisfeitos por não ter acesso ao contrato. E eu, no primeiro momento, pensei até que esses e-mails não funcionassem, mas agora, pelo menos o promotor decidiu por bem pegar essas reclamações e juntar no processo como forma de corroborar com a tese ventilada da LERJ. Ou seja, ele achou importante no primeiro momento juntar essa reclamação. Então, meus amigos, é que eu não posso deixar de falar. Se você está insatisfeito com a não apresentação ou a omissão do Vasco da Gama em apresentar os contratos, encaminhe um e-mail bem sucinto, informando que você é sócio, com a sua documentação, o seu número de matrícula e reclamando que você não está tendo acesso ao contrato. Quem sabe o promotor não pega a sua reclamação e lá na frente possam decidir que realmente o Vasco da Gama tem que abrir o contrato, mesmo independente que a SAF já tenha sido constituída. Lembrando muito bem que essas decisões, principalmente dessa ação civil pública, pode pautar toda e qualquer constituição de SAF no Brasil afora. Antes de irmos para a segunda parte desse vídeo, largue o dedo no like, muito nos ajuda. Agora vamos falar sobre aquela demanda movida por 5 beneméritos em face do Vasco da Gama. Eles utilizaram até um instrumento muito inteligente no direito, que eles falaram o seguinte: olha, eu quero produzir uma demanda judicial principal, pleiteando uma nulidade dessa negociação toda envolvendo o Vasco da Gama e a 77 Partners. Só que antes eu tenho que ter acesso aos contratos, tenho que ter acesso a toda essa documentação, até mesmo para saber se eu tenho direito a isso ou não. Mas no primeiro momento já teve uma sentença de procedência para esses beneméritos. Eles apresentaram uma apelação, que é o recurso cabível, e desta apelação peticionaram em segunda instância, que aí você vem o desembargador, concedendo um efeito suspensivo também para o compelindo o Vasco da Gama em apresentar essa documentação. Só que essa decisão do desembargador, ele não sustava, ele não suspendia a realização do Conselho Deliberativo, da reunião do Conselho Deliberativo. E assim, esses 5 beneméritos também em plantão justiça apresentaram uma outra petição falando o seguinte: olha, o desembargador me franqueou os contratos, o Vasco da Gama ainda não cumpriu, então ele tem que suspender todos os atos deliberativos para a constituição dessa SAF até que eu possa analisar essa documentação e proferir o meu voto com plena consciência e tal. E a juíza de plantão concedeu então uma tutela, só que já veio depois da realização do Conselho Deliberativo. E que pé está esse processo? Primeiro, raríssimo eu ter visto isso, já mencionei no último vídeo lançado aqui no canal do Marca Vasco, o próprio desembargador revogou a sua decisão, ou seja, ele entendeu que realmente ocorreu a reunião do Conselho Deliberativo e foi votada com ampla maioria, inclusive esses 5 beneméritos não votaram contra, ou seja, o próprio desembargador reconheceu que foi uma ampla maioria com um voto contra, nem esses 5 beneméritos votaram contra no Conselho Deliberativo, então ele entendeu por bem manter todo o processo da Constituição da Vasco SAF, já vista que os próprios conselheiros não estão indo contra a esta manifestação. Ou seja, então aí ele revoga a sua decisão. Ficou faltando essa decisão proferida por uma juíza no plantão,
que suspendia a reunião. Ao meu ver, automaticamente esta liminar cai, porque ela foi fundamentada na decisão do desembargador, ao qual o próprio desembargador já revogou a sua decisão. Isso para mim, ou então eu acho que realmente cai. O próprio Vasco da Gama já peticionou para onde foi dirigido o juiz, porque de plantão, o juiz de plantão encaminha para um outro juiz processar o processo, a petição, e assim o Vasco da Gama já peticionou, aguardando, imagino eu, até que nessa sexta-feira o próprio juiz já revogue essa liminar que foi proferida em plantão, que eu acho que, ao meu ver, é bem cabível. E nesse processo aqui eu também acho incabível. Já teve uma sentença de improcedência para franquear o contrato aos beneméritos, o que, no mérito, eu entendo que todo sócio estatutário que vá votar na Assembleia tinha que ter acesso à documentação, mas se você já tem uma sentença de procedência, vai um desembargador que ainda não analisou o recurso, proferiu uma liminar para conceder isso, acho muito forçação de barra, ou seja, eu também não vejo como esta demanda judicial possa ter isso, a não ser que agora esses beneméritos também recorram a Brasília e lá tenham novidade. E por fim, meus amigos, mas não menos importante, já pedindo novamente o like neste vídeo, a demanda judicial de alguns sócios, pleiteando também o acesso ao HD e a lista dos votos dos sócios aptos a votar, porque demonstraram certas irregularidades na última votação, tais como os mortos votando. Corre em segredo de justiça essa demanda judicial, então assim o nosso acesso fica muito prejudicado. O fato é que até agora a juíza não concedeu liminar para suspender a Assembleia, para mesmo o Vasco compelir o Vasco da Gama a mostrar o HD ou a lista de sócios e tal. Isto porque ela entendeu haver necessário o contraditório, chamar ao Vasco da Gama para apresentar a sua defesa. Ela não está negando esse pedido nesse primeiro momento, falando até que a lista dos sócios aptos a votar na próxima Assembleia está disponível no site do Tribunal do Vasco da Gama, mas que os demais pedidos de acesso a HD, demais listas e tudo mais, somente após o contraditório. Então, meus amigos, até agora o momento não tem notícia de recursos ou de decisões em segunda instância deste processo, mas esse é um processo que vale a pena acompanhar até domingo, quando vai ser realizada a AGE, embora não tenhamos nada de concreto ainda que possa suspender a realização da AGE. Então, meus amigos, aqui a gente vê um pouco longo este vídeo, com alguns detalhes sobre esses processos judiciais. Nós continuaremos acompanhando esses processos. Então, meus amigos, muito obrigado. Não esqueçam de largar o dedo no like, muito nos ajuda. Tchau e saudações vascaínas!